Na pequena cidade de Pedra Alta, Dona Lourdes, uma faxineira aposentada que dedicara a vida inteira a cuidar das escolas locais, era conhecida por sua sabedoria simples e mãos calejadas pelo trabalho duro. Ela passava as manhãs limpando os bancos do pátio da escola municipal, sempre com um sorriso tranquilo no rosto e um olhar atento aos detalhes que muitos ignoravam. Do outro lado, havia Marcos, o jovem gerente da manutenção escolar, recém-promovido e conhecido por sua arrogância juvenil. Certa manhã, durante uma reunião na sala dos professores, Dona Lourdes sugeriu, com sua voz calma, que alguns reparos simples poderiam evitar problemas maiores na estrutura da escola. Marcos interrompeu abruptamente, olhando para a multidão. Com todo respeito, Dona Lourdes, esse tipo de preocupação é para técnicos especializados, não para quem apenas limpa o chão. Melhor deixar essas ideias para os profissionais. Todos ficaram em silêncio e Dona Lourdes sentiu o peso da humilhação diante do desprezo público, enquanto o jovem gerente exibia um sorriso condescendente, certo de sua superioridade. Durante a reunião semanal na escola, Marcos, irritado por ter sido questionado discretamente por Dona Lourdes sobre a necessidade de consertar uma janela solta, levantou-se diante de todos e, com um sorriso zombeteiro, desafiou: "Se a senhora acha que entende tão bem da escola, por que não resolve esse problema da janela sozinha? Aposto que não sabe nem por onde começar." O murmúrio entre os presentes aumentou. A tensão no ar pesada como uma tempestade prestes a cair. Dona Lourdes calmamente ajeitou o avental, olhou nos olhos do gerente e respondeu sem hesitar: "Aceito o desafio, Marcos. Mostrarei que o trabalho bem feito não depende de cargo, e sim de vontade e cuidado." Os colegas trocaram olhares surpresos, ansiosos para ver como a humilde faxineira enfrentaria o arrogante gerente, enquanto o ambiente se preparava para algo inesperado. Dona Lourdes aproximou-se da janela solta com passos firmes, segurando uma pequena caixa de ferramentas simples que sempre carregava em sua bolsa. Sem distrações ou alarde, começou a examinar cuidadosamente as bordas da janela, sentindo com os dedos cada fenda, cada prego frouxo. Com serenidade, retirou as tábuas gastas, alinhou com precisão os pedaços de madeira e, com movimentos firmes e medidos, cravou os pregos que segurariam tudo no lugar. Seus olhos atentos não deixavam escapar nenhum detalhe. Ajustava cada parte até que a janela se encaixasse perfeitamente, sem rangidos ou espaços. O silêncio ao redor foi quebrado apenas pelo som cadenciado do martelo, ecoando de forma ritmada. Aos poucos, os colegas que assistiam à cena começaram a se inclinar para a frente, os olhares anticéticos transformando-se em admiração e respeito. Alguns sussurravam entre si, reconhecendo que ali não havia apenas uma simples faxineira, mas uma mulher experiente, cuidadosa e talentosa, capaz de fazer o trabalho que muitos menosprezavam com excelência e dedicação. Quando Dona Lourdes terminou o concerto, um silêncio admirado tomou conta da sala. Marcos, que observava de braços cruzados, franziu a testa e se aproximou da janela restaurada. Tocou a madeira perfeitamente alinhada e sentiu a firmeza dos pregos bem fixados. O brilho suave do trabalho impecável chamou a atenção de todos. Uma professora exclamou surpresa: "Nunca imaginei que uma simples janela pudesse ficar assim, tão perfeita." Outro colega concordou, acrescentando: "Ela fez um trabalho muito melhor do que qualquer técnico que já vimos por aqui." Marcos, incapaz de esconder a incredulidade, olhou fixamente para Dona Lourdes e murmurou para si mesmo: "Subestimei demais essa mulher." Os murmúrios se transformaram em elogios espontâneos, e os olhos, antes cheios de dúvida, agora brilhavam. Com respeito, muitos começaram a questionar suas próprias impressões. Quem é realmente essa senhora? Sua experiência e cuidado são muito maiores do que pensávamos. O desafio não apenas foi vencido, mas revelou a verdadeira grandeza de Dona Lourdes diante de todos. Enquanto os elogios ainda ecoavam na sala,
um jovem assistente da escola, ao recolher algumas ferramentas deixadas por Dona Lourdes, encontrou, discretamente debaixo da caixa, uma antiga fotografia amarelada pelo tempo. Na imagem, uma mulher com semblante sereno e mãos calejadas segurava ferramentas semelhantes às que usava agora, rodeada por prêmios e certificados emoldurados, com inscrições que sugeriam reconhecimento em uma antiga escola da região. Curioso, mostrou a foto a alguns colegas que começaram a sussurrar entre si, lembrando de histórias vagas sobre uma mestre carpinteira e restauradora famosa há décadas, cujo nome desaparecera das memórias recentes. Pouco depois, uma carta amarrotada foi achada em um armário próximo, contendo palavras que revelavam dedicação extrema a trabalhos meticulosos, assinada com uma inicial que combinava com o nome de Dona Lourdes. A revelação deixou todos intrigados, levantando suspeitas de que aquela mulher humilde e calma poderia esconder um passado glorioso e esquecido, um mestre que, por algum motivo, escolhera o anonimato. O mistério seguia envolto em silêncio, como se apenas uma parte da história tivesse acabado de ser revelada, aguardando para que novos detalhes surgissem. À noite, quando o burburinho da escola havia cedido lugar ao silêncio, Marcos caminhava pelo pátio vazio, ainda digerindo tudo que testemunhara. Ao longe, avistou Dona Lourdes sentada sozinha em um dos bancos, com os olhos voltados para o céu estrelado. A cena parecia saída de outro tempo, tranquila, profunda, quase sagrada. Ele se aproximou devagar, como quem não queria quebrar o encanto. A expressão em seu rosto misturava admiração, curiosidade e um certo desconcerto. Sentou-se ao lado dela, hesitante, até que a pergunta escapou num tom quase sussurrado. Quem é você, de verdade? Por que deixou tudo para trás? Por que escolheu viver nesse silêncio? Dona Lourdes não desviou o olhar das estrelas. Respirou fundo e sua voz saiu firme, porém serena. Fama é sombra que ofusca a luz. Marcos franziu a testa, tentando captar o sentido oculto daquelas palavras. Quis insistir, mas com seu talento, a senhora podia ter ido longe, ter sido reconhecida. Por que não? Ela então o encarou pela primeira vez. Um leve sorriso se formou em seus lábios, cheio de ternura e convicção. Prefiro ser raiz do que vitrine. É a raiz que sustenta a árvore mesmo sem aplausos. O anonimato é onde mora a paz. Marcos ficou em silêncio. Aquilo não era apenas uma resposta, era uma lição, e ele sabia. Ainda tentou buscar mais. Mas e o passado? A senhora não sente falta? O passado é a estrada que já percorri, respondeu ela pausadamente. O presente é o solo que eu cultivo. O valor não está no que dizem, está no que deixamos florescer. O jovem gerente baixou os olhos. As palavras ecoavam nele, como marteladas suaves e firmes. Percebeu que estava diante de uma grandeza que nunca gritou por reconhecimento, mas que justamente por isso se tornava inesquecível. O silêncio que se instalou entre os dois foi cheio de respeito. Um silêncio que dizia mais do que 1000 discursos. Na manhã seguinte, quando o sol ainda esticava seus primeiros raios sobre os telhados da escola, Dona Lourdes já estava ajoelhada perto do jardim com as mãos na terra. Plantava pequenas mudas com delicadeza quase maternal, como se conversasse com o chão. Algumas crianças, atraídas pela cena, começaram a se aproximar. Observavam em silêncio, curiosas com os gestos calmos e precisos dela. Uma delas perguntou baixinho: "A senhora pode me ensinar?" Dona Lourdes apenas acenou com a cabeça e abriu espaço ao lado. Sem dizer uma palavra, entregou à menina uma pequena pá e guiou suas mãos sobre o solo. Logo, outras crianças se juntaram. Tropeçavam, erravam, sujavam-se, mas tentavam, riam, aprendiam. E ela, sempre atenta, corrigia com um olhar ou um toque leve na mão. Em pouco tempo, o que era apenas um canto vazio começou a se transformar em um pequeno pomar vivo. Cada muda plantada parecia carregar uma lição de cuidado e perseverança. Professores que passavam, paravam. Funcionários, antes apressados, reduziam o passo para observar. A energia da escola começou a mudar. O nome de Dona Lourdes não estava nas paredes, não aparecia nas reuniões, mas seu exemplo se espalhava como raízes invisíveis sob a terra, sustentando um novo modo de olhar e agir. Ela não falava muito,
mas a cada gesto ensinava o essencial. Ali, naquele solo fértil, não se plantavam apenas árvores. Plantava-se algo maior, o entendimento de que o verdadeiro legado é construído no silêncio de quem serve com amor. Os anos passaram e a memória de Dona Lourdes permaneceu plantada no cotidiano de Pedra Alta, como as raízes profundas do pomar que ela iniciou. O que antes era apenas um espaço verde tornou-se um santuário silencioso de transformação. Professores passaram a realizar ali pequenas aulas ao ar livre, ensinando não apenas ciências naturais, mas também valores humanos que não estavam no currículo. Paciência, humildade, cuidado. Nas manhãs mais tranquilas, era comum ver crianças sentadas à sombra das árvores, lendo, desenhando ou apenas ouvindo o vento entre as folhas. Muitos diziam que aquele lugar tinha algo diferente, como se carregasse uma energia mansa que inspirava respeito e tranquilidade. Alguns até afirmavam sentir a presença dela por ali, como se cada flor que brotava contasse em silêncio mais um capítulo de sua história. Marcos, agora mais maduro e reflexivo, costumava caminhar pelo pomar sempre que precisava tomar uma decisão importante. Em certa ocasião, ao ver uma criança ajudando espontaneamente um colega a plantar uma muda, ele parou e observou em silêncio. Sorriu com os olhos marejados. Ali, naquela cena simples, estava a resposta para tudo o que ele um dia questionara. Ele havia aprendido com Dona Lourdes que as maiores revoluções começam em silêncio, no gesto repetido com carinho, na presença constante que não exige reconhecimento. No aniversário da escola, foi colocada uma pequena placa no pomar. Sem nome, sem títulos, apenas uma frase. Aqui brotou o cuidado de alguém que preferiu cultivar ao invés de aparecer. E assim, sem precisar de homenagens grandiosas ou estátuas de bronze, Dona Lourdes se eternizou. Não nas paredes, mas nos gestos. Não nos livros, mas nos olhos de quem aprendeu com ela. Porque há pessoas que passam pela vida como estrelas cadentes, brilham por um instante e desaparecem. Mas há outras, raras, que como raízes permanecem invisíveis aos olhos, mas sustentam tudo o que floresce. Dona Lourdes foi raiz e por isso sua grandeza nunca deixou de crescer.